Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. E hoje vamos falar aí desse jogo que acabou de terminar, 3-1. Tudo certo. 3-1, Galo e Santos. Vocês já viram, né? Que a Umbro me mandou hoje a camisa do Outubro Rosa. Infelizmente o resultado não veio, mas agradeço muito aí, tanto o envio da Umbro como também a idealização, né? Parte da renda dessa camisa também vai para uma instituição. Então aí quem tiver a oportunidade, quem gostar também, achei que ficou muito, muito, muito bonita. E combina com meu cabelo rosa, né? E com essa parede rosa, a gente tá bem monocromático hoje. Mas bom, falando de futebol, realmente, acho que eu tô enrolando pra falar de futebol, né? Santos perde um jogo, como a gente fala, né? Um jogo que a gente já imagina dentro de um planejamento que não seria fácil. Só que o Santos tá nessa posição da tabela muito antes de jogar com o Galo, né? Então, pra mim, o Santos foi extremamente competitivo. O Santos fez um jogo que, se tiver essa postura nos próximos jogos, não fica e não cai. Não fica, quer dizer, não fica na zona de rebaixamento e não vai cair. Mas o Santos precisa manter essa postura. Você tá vendo garra em jogadores que você não via antes. Você tá vendo, por exemplo, uma subida, né? Uma melhora de um Zanocelo, que até... Deixa eu arrumar a câmera aqui. Que eu era crítica, e às vezes sou ainda crítica ao futebol dele, mas assim, tá crescendo bastante, é diferenciado, é um cara inteligente, foi uma das contratações mais certeiras do Santos, no sentido de precisamos de alguém no meio de campo para armar o jogo. E foi visto no mercado um cara que mais de um time queria, era um cara que, ou não sei nem se o Galo tava de olho nele também. Então assim, é um cara muito diferenciado e que tá realmente dando mais habilidade, um pouco mais de, não sei, de armação, um pouco mais de realmente um passe um pouco melhor. Ele teve a cabeçada, ele é um cara que aos poucos tá tendo uma boa evolução. Por exemplo, quando a gente falava com o Fernando Diniz, nunca... Eu tô sentindo que tá torto ainda isso, eu vou arrumar de novo. Ficou certo agora. Quando a gente falava, putz, o Fernando Diniz passou pelo Santos e não melhorou ninguém. Eu ainda acho isso. Por exemplo, o Carille, só nesse meio tempo dele, eu já acho que ele melhorou muito o próprio Balieiro. Eu já acho, por exemplo, que o Marinho tá jogando muito melhor. Realmente, o Fernando Diniz jogou muito pouco com o Marinho, mas eu sinto que o Marinho hoje tá muito mais dedicado, o Marinho hoje tá muito mais concentrado, tá muito mais atacado dentro de campo. Você pode ver o roxo que ele jogou hoje, né, que foi da partida anterior. O Marinho tá mostrando muito mais dedicação jogando com o Carille do que tava aos poucos jogos que ele jogou com o próprio Fernando Diniz. Acredito que o Fernando Diniz tenha feito novamente, né, uma escalação para um Santos ofensivo, isso me agrada. Me dá medo quando eu vi, mas me agrada no sentido de é o Galo, mas peraí, esse Santos não é pra cair. Esse Santos, se você pega os jogos, putz, olha a quantidade de 3-0 que o Santos tomou, Juventude, Bahia, o Flamengo foi até mais, 3 gols do Palmeiras também. Cara, o Santos, ele tomou tantas goleadas e tantos jogos com tantos gols que não é pra esse time que a gente viu hoje, essa postura ter tomado. O Santos tem no final de semana um puta jogo contra o Sport, que é um jogo de 54 bilhões de pontos pro Santos, não só 6, porque é um jogo pra afirmar que o Santos não é um time pra cair pra segunda divisão. Cara, é um time que, se você olha, tem um puta goleiro, um dos melhores goleiros que você tem no campeonato. João Paulo fazendo mais uma partida muito boa. Cara, não vamos falar de pênalti aqui, porque tiveram 2 pênaltis antes dos pênaltis marcados. Tá realmente complicado a gente analisar pênalti aqui. Eu acho que assim, teve a falha do Wagner, sim, mas tem até o primeiro possível pênalti, né? Ainda bem que não foi marcado. Do Wagner também puxa o jogador do Atlético. Eu acho que assim, os 4 pênaltis hoje foram bem questionáveis, mas o que a gente pode falar é que o João Paulo fez uma boa partida, o João Paulo teve aquela defesa, depois acabou sendo o pênalti do Atlético, mas acho que assim, até o empate, o Santos estava jogando e segurando o jogo. Não com o controle insano do João Paulo, mas com um jogo mais controlado até da defesa. Eu sei que o Wagner, ele é irregular e eu sei que ele falha. Só que, pra mim, ele é um dos caras que mais corre na recomposição. Ele é muito mais rápido que o Emiliano. Não tô falando que ele é melhor nem pior, eu tô falando que pra mim ele é muito importante e ele é um jogador extremamente promissor. Porque você vê que ele, por exemplo, ele desarma de uma maneira que zagueiros em geral não desarmam. A gente tinha... Ai, eu esqueci o nome dele agora, putz. No começo de 2019, o colombiano, vocês
já tá na cabeça de vocês e na minha não tá. Nossa, Felipe Aguilar. Que, por exemplo, eu achava ele um pouco parecido com o Wagner. Irregular, desarma muito bem, mas comete falhas. Só que o Wagner é muito mais jovem que ele. E é um cara muito promissor. Eu gosto mesmo. O que eu estou desgostando, que eu acho que vocês também, é do futebol do Balieiro. Eu não sei se tem a ver com a renovação. Eu não sei se, tem que colocar... Eu vi gente falando assim, imagina, ele não é nem pra ser jogador do Santos, quanto mais zagueiro. Eu concordo que, assim... Tá na hora da gente começar a pensar talvez na entrada mais do Danilo Boza e também que, a partir do momento que a gente tiver Kaique, a gente não vai mais ver Balieiro na zaga. Aliás, o Carille seria maluco de manter Balieiro na zaga jogando com o Kaique. A gente sabe que o nível técnico do Kaique é muito acima. E, por exemplo, aí estamos falando também dos jogadores que eu acho que o Carille melhorou. O próprio Camacho joga bem de novo hoje. Você tem o próprio Sanches, né? Eu sei que o Sanches não jogou hoje, mas assim, é um jogador que mostra melhora com o Carille. Com o esquema de jogo, talvez não é com o esquema, talvez seja com o vestiário, talvez seja a conversa, seja com o dia. O Sanches faz muita falta e você coloca no lugar dele um Jean Mota, que assim, sinceramente, é mais do mesmo. Tá suspenso, não pode jogar contra o Sport, vamos ver se o próprio Sanches volta e joga novamente 90 minutos, né? Sentimos falta também, por exemplo, na hora que o Batistão, que tá muito abaixo do esperado, extremamente abaixo do esperado, sai, eu falei, putz, vai entrar o Tardelli. E ainda não, o Tardelli não consegue jogar, acho que seriam 80 ou 75 minutos, Tardelli ainda não consegue. E o Raniel, por mais que tenha feito um belíssimo gol, é um jogador muito pesado, é um jogador lento, não é um jogador tão habilidoso como a gente tá vendo, como tá se mostrando o próprio Tardelli e como a gente viu o ano todo com o Caio Jorge. Por exemplo, assim, eu acho que não sei se eu preferiria ver o Marcos Leonardo entrando do que o Raniel. Eu acho que pra mim é um jogador que pelo menos ele é mais leve, ele corre mais do que o próprio Raniel. Agora, obviamente não sei o que o Carille pensa, se o Carille pensa na bola alta, novamente um gol de bola aérea também. E aí você pensa, um time que tá jogando com 3 zagueiros, não pode tomar bola aérea. É um time que depois também colocou o Madison pra tentar ajudar. Acho que o Madison é o cara da lateral. Eu prefiro laterais que joguem como alas do que pontas que joguem como alas. Eu fico mais segura, talvez seja conservadorismo ou mesmo retranqueirismo da Isabel, mas por quê? Porque o Madison tem esse perfil. Hoje, beleza, o Felipe Jonathan não pode jogar, mas o Felipe Jonathan, ele consegue muito bem fazer esse papel de ser um ala, ele já é um lateral que não marca. Então, se você consegue deixar ele flutuando mais, tendo mais liberdade, ele vai jogar bem. Não que o Marcos Guilherme tenha jogado mal, eu acho que ele e o Lucas Braga fizeram boas partidas, mas eu gosto principalmente da entrada e de ver o Madison em campo. Cara, é um Santos que, assim, é triste porque não merece estar onde tá. Jogar contra o Galo é dificílimo. O Galo é um time comprado, né? Basicamente um delivery de time. É um time com muito dinheiro e que tem um entrosamento. Início do ano era só muito dinheiro e um bando de jogador. Agora é um bando de jogador entrosado. Se tem história do Galo, se tem moleque da base, o que eles estão fazendo, pouco importa. Para nós, santistas, meros mortais, sem dinheiro e pobres, como é o Santos. Mas é um time encomendado e é um time que tem um nível técnico muito superior. É diferente você não jogar com o Hulk, poder trocar pro Diego e depois poder colocar um Nacho, é diferente do caso do Santos. Porque você tira o Léo Batista e você põe o Raniel que não joga não sei há quanto tempo, que não joga bem há muito mais tempo ainda. Elenco, banco, o Santos não tem, o Santos tá firmando ainda seus 11 jogadores. Bom, cara, é um pouco de tudo isso, né? Eu não tô chateada porque realmente a performance do Santos não foi ruim. Só que é isso, você deixou tantos jogos, tanto Bahia, Juventude, Sport, os 2 jogos contra o Juventude, no caso, né? Você tem vários times realmente que o Santos poderia ter pego muito mais pontos. O próprio Atlético Goianiense, a Chapecoense, tem tantos times que o Santos poderia ter jogado muito melhor e não jogou. E pega esses times mais acima da tabela, o próprio Galo, o São Paulo não tá acima da tabela, mas não deixa de ser um clássico, e o Santos acaba jogando de maneira mais igual. Vamos esperar aí os próximos jogos, coloca aí nos comentários o que vocês acharam da partida, se vocês acham, né, até postei o vídeo do Balieiro que ele deve continuar, que ele não deve continuar nesse time, é o que eu falei, eu acho que com a chegada do Kaique vai ser muito difícil a gente ver a permanência do Balieiro, principalmente jogando como terceiro zagueiro ali, né, na zaga. Vamos ver aí o que o Carille vai fazer.
Ai, sábado tem jogo. Domingo tem jogo e vale muito. Vale basicamente a permanência no campeonato. Porque assim como foi o jogo do Grêmio, que deu uma vida, a gente precisa continuar com essa vida. Não dá simplesmente pra ela ter morrido depois da partida contra o Grêmio. Eu espero que o Santos faça bom jogo, porque tem um time que tá com vontade de jogar. Isso é o mais importante. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!